olhar adiante, abrir-se para novas experiências, reinventar-se e buscar mais propósito. No ar, trajetória. Ele foi uma criança atrasada na escola. Tinha um problema de visão que exigia um transplante cuja família não tinha condições financeiras de arcar. Foi visitado por um anjo oftalmologista que doou a cirurgia. Depois de restabelecido, correu atrás do prejuízo e com supletivo conseguiu terminar o ensino fundamental, médio. Você já achou essa história linda de superação? Mas saiba que esta seria apenas a primeira de uma série de superações na trajetória de vida pessoal do chefe Thiago Emílio, que você conhece comigo a partir de agora. Antes da gente chegar mesmo assim na questão hoje profissional, né, do chefe Thiago Emílio, conta para nós esse contexto que aquele menino de 10 anos vivia quando ele recebeu o diagnóstico, o contexto de família, para a gente ter uma noção assim, como que era, né, a sua vida naquele momento. Seus pais trabalhavam em quê? Você tinha quantos irmãos? Quem era aquele menino de 10 anos? Certo. Lá em casa, Gia, as coisas nunca foram muito fáceis, sabe? Minha mãe sempre trabalhou muito, porque minha mãe, ela criou eu mais meu irmão sozinha a vida inteira. Então, assim, ela criou a gente desde quando eu me entendo por gente, é eu, minha mãe e meu irmão. Sempre foi nós três. E ela, para poder conseguir sustentar 2 filhos sozinhos, naquela época, ela trabalhava. Ela foi contadora do Colégio Atena, foi contadora da Santa Casa, foi contadora da Max Diesel. Teve época que ela era de 2 lugares ao mesmo tempo, ela tinha um escritório próprio dela. Então, assim, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. E ainda fez faculdade depois de mais velha, que eu lembro que quando eu mais meu irmão tava ali com os nossos 10, 11 anos de idade, ela ainda ia pra faculdade estudar ainda. Então, assim, sempre lá em casa sempre foi tudo muito dinâmico, muito corrido. Nunca faltou nada, Gi. Minha mãe nunca deixou faltar nada pra gente. Mas tudo era controlado. É igual brinco, hoje a gente vai no mercado, você pega o que você quer. Mas nunca foi sempre assim. Você chegava lá, tinha uma lista, tinha o que ia poder pegar, tinha as coisas, é o que eu tô falando. Graças a Deus, Gi, nunca passamos fome. Isso nunca passamos. Mas passamos uma coisa que eu vejo que as crianças hoje não passam, que é vontade de comer as coisas. E quando vai comer, valorizar o que você tá tendo a possibilidade. Porque antes não era assim, né, Gi? Era muita luta. Como é que foi quando a sua mãe, como é que ela descobriu? Foi na escola o problema de visão? Como que foi a descoberta e o diagnóstico? O que acontece, Gi? Assim, hoje a gente olhando, na verdade eu sempre dei muito problema na escola, né? Sempre assim, nunca copiava as coisas, não, e ninguém entendia. Eu caía muito na rua, meus dedos eram todos machucados porque eu sempre caía, tropeçava, caía e ninguém entendia muito. Que era um problema de visão e que foi degenerativo. Então eu fui perdendo a visão. Tanto que quando a gente foi em médicos aqui em Araxá, teve médicos que falaram que eu tinha problema de aprendizado, que eu não sabia o que era o A, B, C, e aí eu ficava falando que não estava vendo. E na verdade, quando minha mãe resolveu levar para Uberlândia, minha tia Lívia morava lá, vamos levar em Uberlândia. Chegou lá, o médico falou, não, ele tem um problema, que é ceratocone, e hoje fez um exame, ele deve ter aproximadamente aí uns 20% da visão, ou seja, eu já não enxergava quase nada na época. Tanto que a primeira vez que eu coloquei lente de contato, Gi, que eu fui olhar as coisas, eu tive um choque mesmo, porque assim, que eu fui começar a ver, realmente ver o que era enxergar. Tinha um mercadinho do Nelson lá na rua de cima da Rua do Ouro, que é onde a gente morava, que era uma casa do meu avô,
Nossa, eu lembro que quando eu entrei e comecei a ver a cor das frutas, eu fiquei maluco, porque assim, eu não enxergava, na verdade, não enxergava, Gê, Você não né? tinha essa experiência? Não sabia, porque como eu fui, o médico falou, eu lembro que teve um médico de Uberlândia que falou, olha, ele pra estar no nível que ele tá agora e o olho esquerdo ele tá quase perdendo a visão, ele deve ter começado o problema com 5 anos de idade e foi perdendo. Só que como eu não sabia o que era enxergar, foi perdendo gradativamente, né? E Foi aí Pode partiu depois, né, da cirurgia, depois da recuperação, para recuperar o ensino perdido, o tempo perdido. Na época mais crítica mesmo, eu fui pro Instituto Selby, que é um instituto que tem aqui em Araxá. Porque assim, eu não tava podendo ir pra escola, porque quando faz o transplante, dá os pontos nos olhos. Você pode perder o transplante se bater uma bola, e eu era muito pequeno. Então o que aconteceu? Eu peguei e fui pro Instituto Selby, e lá eu comecei a fazer braille com o pessoal lá. Juntamente com o braille eu fazia natação, computação, tudo com os deficientes visuais. Então, o que acontece? Eu até brinco que foi muito engraçado. Que teve uma época que a gente tava indo pra natação e o cara da van que pegava todo mundo bateu a van, né? E foi muito engraçado. Porque ele bateu e o policial chegou e falou: pessoal, eu precisava que alguém assinasse como testemunha. E nós tava em 12 pessoas dentro da van, só que era todo mundo cego, né? Aí o motorista falou assim: pode testar, mas eu acho que ocular, escutar todo mundo escutou, agora ver ninguém viu nada, né? E foi muito bom, Gi, porque assim, querendo ou não, vai chegando uma hora que a gente vai ficando meio estressado, né? E assim, eu sempre levei muito bem, mas foi chegando um certo ponto, principalmente ali próximo da adolescência, foi quando eu fiz o transplante com 15 anos, você vai ficando meio cansado, né? Porque é médico, não pode isso, não pode aquilo outro. Aí, o que acontece? Foi o Instituto Selby que me ajudou muito, auxiliou muito, porque como eu tinha parado de estudar na 8ª série, e eu precisava concluir, e eu não queria voltar para fazer a 8ª série, queria entrar direto no ensino médio, né? Aí eles disponibilizaram vários professores lá no instituto para poder estudar comigo particular. Então fui estudando com eles, que foi o que possibilitou eu fazer um supletivo. Aí eu fiz o supletivo, tirei o ensino fundamental, concluí ele e entrei direto no ensino médio. E juntamente com o ensino médio eu já comecei a trabalhar. O que te motivava a querer procurar emprego já nessa época? Já era essa visão de querer fazer uma faculdade? Você já tinha essa intuição que você não ia conseguir fazer aqui? O que acontece, Gê? Eu vejo que assim, eu acho todo mundo fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Eu acho que assim, lá em casa a gente sempre viu minha mãe trabalhar muito. E eu acho que isso faz a gente ter essa coisa de ver que para poder conquistar as coisas, a gente precisa se mover, né? Precisa tá em movimento. E eu queria ter o que desde de menino lá na rua. E a gente vendia cajamanga, tinha um menino lá que tinha pé de cajamanga, a gente põe no saquinho, saía vendendo. Então assim, eu acho que esse negócio de querer movimentar as coisas sempre teve dentro de mim também, sabe? Então eu acho que eu sempre tive essa coisa de querer trabalhar, querer ter meu dinheiro, querer organizar as coisas. E aí foi muito bom, porque quando eu entrei na rede de mercado, que eu comecei a conhecer as pessoas e tudo mais, você começa a ter uma relação com as pessoas. E eu acho que é isso que movimenta tudo também, né? Porque eu sempre, hoje, às vezes eu vou na rede de mercado aqui da cidade, gente, tem dia que eu deixo dinheiro no bolso, que eu falo assim, gente, tô doido pra dar uma gorjeta, né, pro pessoal ali do... Porque eu, quando eu trabalhava, eu acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que fazer ela muitíssimo bem feito. Ali em volta do Barbosão da Imbiara, as senhorinhas que moram naquelas casas ali, eu levava dentro do carrinho na casa delas, colocava dentro da prateleira. Então assim, eu acho que tudo que você for fazer, você tem que fazer com um diferencial muito grande e com carinho. E hoje eu não vejo isso mais. Então assim, eu ganhava muita gorjeta, muita gorjeta de levar até o carro, ia pegar o mamão da pessoa, pegava daquele jeito que só faltava fazer um carinho. Hoje o pessoal pega seu mamão, joga ele, hora que chega em casa o mamão tá amassado, os ovos tá quebrados. Então assim, não, punha tudo no braço do carrinho separado, organizava tudo bonitinho, produto de limpeza separado. Hoje o cara põe o presunto junto com sabão em pó e tipo assim, se embalar pra você, né? Porque muitas das vezes a gente tem que ir lá e ir embalando.
E aí eu vejo que muitas pessoas reclamam, né? Porque falam assim, não, as coisas não dão certo, mas as pessoas também não vê que uma coisa que eu sempre tive pra mim, Gi, é que a gente trabalha pra gente, sabe? As pessoas têm uma mania de falar, não, eu trabalho, igual um exemplo, eu falo pros meus funcionários de Santiago, eles trabalham pra eles. As pessoas têm uma mania de falar, não, eu trabalho pro Thiago de Santiago. Não, você trabalha pra você. Quando eu trabalhava, desde quando eu tava no Barbosão, eu trabalhava pra mim. Eu não trabalhava pro Toninho do Barbosão. E isso, Gi, eu acho que vai trazendo o crescimento da gente. Porque... dá uma outra visão, dá um outro sentido. Dá um outro sentido, exatamente. Aí a gente chega então, andando cronologicamente assim na sua trajetória, a gente chega então naquele Thiago que assume e admite que vai querer a profissão de cozinheiro. Sim. Você tinha noção do que é ser um chefe, o que é ser um cozinheiro profissional? Eu costumo brincar de que hoje que tem essa coisa de chefe, né? Há tanto tempo atrás era cozinheiro e pronto. Hoje eu passei por um momento Teve muitos momentos que foram muito engraçados, porque assim, eu sempre gostei de cozinhar. Eu assim, desde muito pequeno, Gi, eu sempre gostei de cozinhar. É uma coisa que muitas pessoas perguntam, falam assim, nossa, Thiago, mas desde quando? Eu não sei, é uma coisa que estava em mim mesmo, em casa, desde pequeno. Eu sempre, esse carinho pela comida, esse carinho pela... Eu falei, gente, eu não lembro, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre gostei de estar ali com os alimentos. Minha mãe, a minha família sempre cozinhou muito bem também. Aí vem o pouco contato que eu tive com meu pai quando eu era menor. Meu pai produzia na fazenda e levava para vender na feira, então eu e meu irmão participava disso também. Então teve um contato próximo com os alimentos também. Eu costumo brincar que a primeira profissão minha, mas do meu irmão, foi trabalhar na feira vendendo pastel. Então assim, eu lembro, uma coisa, eu falo que a comida já é uma coisa muito forte. Porque assim, eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe fazendo salada de fruta, eu lembro muito bem do cheiro que tinha salada de fruta. Minha mãe, eu lembro quando a gente era pequeno, ela fazia muito. Eu lembro quando a gente estava na feira, quando a gente ia fazer o pastel, o cheiro da cachaça que punha na farinha de trigo, os ovos que quebravam. Então assim, é uma coisa que é desde quando eu me entendo por gente. Mas eu acho que até eu ver que aquilo era uma profissão, eu não sabia que cozinhar era uma profissão. Eu gostava de cozinhar e no Barbosão eu vi que tinha cozinha, que vendia arroz, que vendia tropeiro, que vendia lasanha congelada. E eu falei, peraí, isso aqui é uma profissão. E é isso que eu vou ser, porque se tem a possibilidade de cozinhar e ganhar dinheiro com isso, é isso que eu quero fazer, porque é o que eu gosto de fazer. Tiago, assim, eu tô percebendo que pela pessoa que você é, assim, extremamente motivado, em movimento, qualquer coisa que você fosse escolher, você teria sucesso, eu imagino, qualquer coisa que você fosse escolher para fazer, né? Mas assim, o que você acha que é o segredo, assim, para manter essa sede de movimento, parece insaciável dentro de você, né? Esse querer assim. O que você acha que é o segredo para isso? Para a pessoa querer assim o melhor, querer aflorar isso? Eu acho que nada pode impedir uma pessoa determinada, sabe? A partir do momento que a gente está determinado a alcançar alguma coisa, chegar em algum lugar, e você começa a ficar doente com aquele negócio na sua cabeça que você vai chegar apesar de, né? Porque tem às vezes, não, eu quero demais chegar a isso, mas tem que abrir mão de tomar uma no fim de semana, não dá. Tem que abrir mão de estar com a namorada no fim de semana, não dá, não. Eu acho que você tem que saber que sempre para chegar num lugar você vai ter que abrir mão de outras coisas, né, Gi? Eu acho que eu sempre tive muito isso na cabeça. Não, vamos, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então eu preciso ganhar mais pra isso, eu preciso mais trabalhar de cozinhar à noite. Com 18 anos todo mundo queria sair, de ir pra praça, tinha aquela galera que encontrava na praça, eu tava trabalhando. Porque eu entrava, inaugurou o Sun Shop, eu tava lá no Sun Shop trabalhando. O Toninho, que foi quem abriu o Sun Shop aqui na cidade, entrou dentro da cozinha do Senac, escolheu, essa pessoa vai trabalhar comigo, essa vai trabalhar, e eu fui junto, que foi quando eu me desliguei do Zema. Que eu peguei
a minha gerente lá do Zema, foi muito engraçado, Gi, que hoje eu fico pensando, gente, é muito questão de você realmente saber o que você quer. Ela virou, não, Thiago, porque já nós vamos te passar para administrativo. Eu falei, não, mas o negócio não é passar para administrativo. Vocês vão montar uma cozinha? Se tiver uma cozinha... se tiver uma cozinha, eu fico. Vai montar uma cozinha, não, se tiver eu posso ficar. É muito questão da gente saber, Gil, o que a gente realmente quer, sabe? Eu falei, não, eu sou cozinheiro, eu quero cozinhar, e eu fiquei sabendo que tem que lavar a louça, então eu vou começar a lavar a louça. Porque é isso que eu... Inclusive a Luciana, que era minha gerente da época, o dia que ela entrou no Santiago, ela começou a chorar. Ela falou, Thiago de Deus, eu lembro de você, desse tamanho, sentar na mesa e falar assim, não, eu vou embora porque eu quero ser cozinheiro. Eu tenho que começar lavando prato. Eu chego aqui, você montou um restaurante nem 8 anos depois. Olha que coisa maluca, né, Gi? A vida da gente muda muito. O que quer. É saber o que quer. Thiago, lá atrás, quando você definiu, então, isso é uma profissão e eu vou explorar, isso é que eu quero. Como é que foi a receptividade, a recepção ali da sua mãe, seu irmão, seus amigos? Te apoiaram? Porque eu fico imaginando assim, falar que quer ser médico, advogado, né? Todo mundo aplaude. Mas e aí? Eu quero cozinhar. Essa é a profissão que eu quero seguir. Como é que foi? É muito doido, Gi, porque assim, quando eu não sei explicar muito bem, eu falo que é muito doido, mas beleza. O que acontece? Lá em casa, minha mãe e meu irmão sempre, sim, lá em casa a gente sempre se apoiou muito, sabe, Gi? Apesar de sempre foi nós três, então assim, a gente sempre tentou fazer o máximo possível para poder apoiar um ao outro ali. Mas eu falo que das pessoas em geral, teve 2 momentos assim que não saem da minha cabeça, que um foi no Natal, que me falaram assim, não, vai pra lá, eu na cozinha tentando olhar as coisas, e me falaram, não, Thiago, vai pra lá que cozinha é lugar de mulher. Eu peguei e falei assim, gente, mas como que cozinha é lugar de mulher? Que negócio doido, né? Mas não... E uma outra coisa também que me pegou muito pesadinho, esse foi doído, porque eu tava em Franca, eu trabalhava, eu estudava de manhã, porque os horários de ganhar mais dinheiro com cozinha são à noite. Então, assim, eu entrava na faculdade 8 horas da manhã, saía da faculdade meio-dia, entrava nos bares, no restaurante. Eu entrava por volta de 1 hora para poder mexer com pré-preparo, saía desses lugares tipo 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e um fim de semana ou outro eu ainda conseguia ajudar num evento que estava acontecendo, eu fazia café da manhã em algum hotel. Então assim, em Franca, meu ritmo em Franca, eu pesava 10 quilos molhado. Pegou muito pesado uma vez que eu saí, tava naquela correria, aquela loucura, já não tinha tirado umas notas muito boas em alguns conteúdos da universidade, já estava muito cansado de sair para poder fazer um evento. E a hora que eu tava nesse evento, uma senhorinha, assim, trabalhou com cozinha a vida inteira, virou pra mim e falou assim, Thiago, você é um cara tão inteligente, cara, tão trabalhador, tão garrador, por que você não vai estudar? Tipo assim, vai estudar, esse negócio de cozinha não leva ninguém a nada não, eu trabalho com cozinha tem quase 50 anos, então assim, você é novo ainda, vai estudar alguma profissão, alguma coisa. E Gia, que trem bateu doído demais. Eu pensei, gente, eu tô trabalhando de manhã, de tarde, de madrugada para pagar a faculdade de gastronomia e ela tá mandando eu ir estudar, porque isso aqui não vai dar dinheiro, não. E ela exercia profissão há 50 anos, era uma senhora. E ela não acredita. Não acreditava. Porque o que acontece hoje é muita realidade. Eu conheço muitos amigos que trabalharam com cozinha a vida inteira, e para ganhar salário mínimo, assim, não sair daquilo, e trabalhou a vida inteira de madrugada, perdeu tempo com a família, com os filhos e tudo mais, e não conseguiu, porque hoje o mercado é muito competitivo, né, Gi? Se a gente deixa as pessoas porem o preço no serviço da gente, você não consegue um grande diferencial, que eu acho que é realmente essa relação com as pessoas, fica complicado. A área da gastronomia é uma área que, um exemplo, a pessoa que trabalha em direito, tem um pessoal que fala, olha, o advogado tem que ganhar no mínimo isso. Tem um conselho de direito que regulamenta o direito, que regulamenta a medicina, que regulamenta odontologia. Até a nutrição tem um conselho. E a gastronomia não tem, é uma das profissões mais antigas. E hoje que veio esse brilho aí para a ideia de, depois que começou os Masterchefs da vida, que o pessoal começou
a ver com o requinte o chefe, mas na verdade o chefe entra pela porta de trás da cozinha, ele come no chão, ele come encostado na mesa, ele às vezes nem come, ele não vai no banheiro, ele dá problema de infecção de urina porque ele fica muito em pé, porque não dá tempo de ir no banheiro. O chefe lava a cozinha, lava o fogão, lava a louça. Então assim, não é esse glamour que o pessoal mostra, Gi. A cozinha, ela é, você trabalha com a alegria das outras pessoas. Então, enquanto você está lá trabalhando para poder fazer um aniversário no restaurante, sua mãe está fazendo aniversário em casa, seu pai está fazendo aniversário em casa. No Natal que você está lá para poder fazer a ceia do pessoal, está tendo a ceia da sua família na sua casa. Então, sim, você tem que abrir mão de muitas coisas, sabe, Gi? Muitas coisas mesmo. E hoje o pessoal não vê isso, eles veem o chefe como, é o cara que... E não é, na realidade não é, Gi, nunca foi. Muito obrigada pela sua presença, né? Ter aceitado vir, assim, abrir a sua intimidade, né? Contar da sua vida, da sua história para tanta gente que a gente nem sabe que pode receber, né? Eu que agradeço pelo convite, né? É sempre muito bom a gente poder tentar multiplicar um pouquinho das coisas. Eu acho que o maior bem que a gente pode causar para as pessoas é tentar multiplicar as coisas que são boas, né?